Ele partiu a toda velocidade. Seu pedido de desculpas ressoou em seu quarto enquanto ele voava para fora da porta. Freya ficou surpresa e mostrou uma expressão verdadeiramente estupefada, diferente de qualquer outra que ela já havia mostrado antes. E então ela riu como uma criança, correndo em lágrimas de seu quarto. Não havia ninguém, Deus ou criança, que já tivesse feito isso antes. Lágrimas de riso brotaram em seus olhos enquanto ela segurava a boca e o estômago, girando em uma espécie de dança. E não prestando atenção ao pensamento de quão impróprio poderia ser, ela desabou na cama. Senhora Freya. Finalmente, Holly cuidadosamente espiou a cabeça para dentro da câmara. Sem dúvida, ela já havia confirmado que Bel havia partido. Havia uma muda de roupa em seus braços. Atrás dela estava Otar, que pela primeira vez parecia inseguro sobre como deveria agir. Preparei uma muda de roupa. Esqueça, ele me elogiou com isso, então vou usá-lo para dormir hoje à noite. Ela chutou as pernas algumas vezes, depois rolou de costas. Seu peito inchou quando ela inalou e exalou. Seu braço direito cobria a testa enquanto ela se estendia em direção ao teto com a outra mão, sua expressão se transformando em um sorriso de menina. Otar observou em silêncio enquanto sua amante se enchia de alegria, e Holly continuou observando também, apertando a mão contra o peito. A lua estava bonita. Infelizmente, não havia ninguém além dela que pudesse compartilhar desse pensamento. Sob o claro céu noturno que era o oposto de seu coração nublado, Estia caminhava pelas ruelas de Horário. Ela estava sozinha depois de ter persuadido à força Lily e os outros que tentaram impedi-la. Estou sendo observada. Ela não tinha o conhecimento e a experiência de um aventureiro como Bel, mas Estia ainda sabia que estava sendo observada pela família Freya, ou mais exatamente, o observador estava fazendo sua presença conhecida como um aviso para ela. Como esperado, eles pretendiam mantê-la sob vigilância o tempo todo. Devo tentar outra hora? Não. Sempre seria certo que eles conhecessem todos os meus movimentos. Eu tenho que agir e apenas aceitar que eles vão descobrir. A pior coisa que posso fazer é ficar com medo de fazer qualquer coisa. Ela balançou a cabeça e cerrou os punhos. Ela havia saído sozinha à noite por várias noites seguidas, procurando por qualquer brecha no charme de Freya. Bel ainda estava exposto e isolado. Ela não podia se permitir fazer o que Freya queria sabendo disso, mesmo que isso significasse agir como se ela não conhecesse Bel na cara dele. Fortalecendo sua determinação novamente, ela pegou a rota principal, não a porta dos fundos que o tolo havia passado. Ela não se importava se isso fosse relatado a Freya e os desafiava a detê-la se pudessem, mesmo sabendo que levariam menos de 3 segundos para fazê-lo. Visitando tão tarde da noite, ela falou com um membro da guilda visivelmente irritado antes de finalmente conseguir que eles passassem uma mensagem para ela e pudessem passar. Seu destino era abaixo da sede da guilda, a câmara de orações. Estia, então você resistiu ao charme de Freya. Você também, Ouranos. Estia se inclinou animadamente quando o ouviu se referir de seu assento no altar. Ela se agarrara ao fio de esperança de que fosse ele, se fosse o grande Deus criador de Horário, mas seus olhos estavam à beira das lágrimas pela emoção de ter suas esperanças confirmadas. Ela ficou um pouco desconfiada ao ver que o velho Deus não fez nenhum esforço para abrir os olhos, mas ainda assim começou a discutir os próximos movimentos. Ouranos tem uma carta de Hermes sobre como lidar com Freya. Você não deve. No entanto, ele rapidamente aparou, seu tom grave. Fels estava aqui agora. Conscientes disso ou não, sob a influência de seu charme, todos podem muito bem ser espiões. Se você compartilhar qualquer plano para destruir a caixa de areia, ela será imediatamente levada para a Freya. Estia virou a cabeça surpresa, olhando ao redor. Não havia nada além de escuridão impenetrável ao redor do altar. Ela não podia ver a mão direita de Ouranos, o tolo, mas examinando mais de perto, ela pensou ter visto um manto negro tremer nas profundezas, em obediência às regras de Freya. As 4 tochas iluminaram seu rosto enquanto a garganta de Estia tremia. Não há lugar em Horário sem olhos e ouvidos. Ela tinha sido muito ingênua. Estia pensou que olhos curiosos seriam incapazes de entrar na sala de oração, que ela seria capaz de compartilhar um plano com Ouranos.
mas Freya já havia visto essa possibilidade. Ela foi forçada a reconhecer que literalmente todo ser em horário era seu inimigo. Depois de ficar sem palavras por um momento, ela expressou seus pensamentos lutando em vão. Uranus, mesmo que seja apenas horário, esta é uma incursão contra o reino mortal por uma divindade. Isso não é uma violação do nosso. Não podemos enviar Freya de volta aos céus por nosso próprio critério. Ela não usou o arcano. Ela procurou a opinião de um dos primeiros deuses que desceram ao reino mortal, mas a resposta de Uranus foi impiedosa. As divindades podem utilizar suas várias autoridades no gerenciamento de suas famílias e se aproximar do reino mortal. Seja a forja de Hefesto ou o vinho de Soma, a beleza de Freya cai dentro dos mesmos limites. O encanto da deusa da beleza, que poderia até encantar divindades, isso não era o mesmo que arcano. Hefestos, que poderia forjar as armas e armaduras definitivas, apesar de ter os mesmos braços finos de um humano. Soma, que poderia preparar o vinho dos deuses. A beleza de Freya era o mesmo tipo de coisa. Era difícil de aceitar, mas não era uma habilidade divina especial, mas simplesmente uma característica do semblante de Freya, uma parte de sua personalidade. Descrito de forma mais direta, Freya teve um efeito enorme em seus arredores simplesmente por estar lá. Era verdade que ela já havia se incomodado com este fato antes e foi forçada a limitar suas ações às vezes, mas desta vez ela usou deliberadamente seu poder. E daí, isso não é praticamente trapaça? Estia teria gostado de gritar pessoalmente suas frustrações para a Freya, mas ao mesmo tempo ela também entendeu que, como divindade, ela precisava ter uma perspectiva mais ampla. A maioria das ações das divindades no reino mortal eram para diversão ou prazer, e não havia nada de errado com isso. Mas sua postura original, seu verdadeiro objetivo, pelo menos para todos, exceto para os deuses do mal que buscou a destruição e a morte, foi o nascimento de um escolhido, um herói. As autoridades de várias divindades podem às vezes ser uma ajuda para seus filhos ou então uma prova para eles superarem, e essas várias autoridades se misturaram e deram origem ao caos, criando um tipo de desconhecido que nem mesmo as divindades poderiam prever. Eles esperavam coletivamente que aqueles que superassem aquele desconhecido se tornariam um herói que alcançou a marcha que o mundo tanto desejava. Mas tratar isso como um julgamento, você está tentando forçar Abel a superar a adversidade novamente agora, como no caso dos Xenos antes? Mas mesmo assim, lógica e emoção eram coisas diferentes. Ainda mais quando foi seu filho quem foi forçado a passar por isso. Estia olhou para o velho deus, cujos olhos permaneceram fechados mesmo enquanto ele nutria suspeitas sobre seus motivos. Estia, não entenda mal, o que você deve temer não é o poder de seu charme, nem como a cidade foi alterada. É o fato de que Freya torceu o mundo inteiro pelo bem de um único ser, e a obsessão que a levou a fazer isso. Os olhos de Estia se arregalaram quando ouviu Uranus dizer algo semelhante ao que Hermes havia dito antes que suas memórias fossem alteradas. Até agora, Freya tinha respeitado a novela do reino mortal. Ela odiava se tornar uma imperatriz mais do que ninguém, mas não importa o quão entediada ela ficasse, ela manteve seu juramento e manteve seu orgulho, até seu ataque que torceu o reino mortal. Uranus estava certo, isso deveria ser um tabu para a Freya, ou talvez fosse mais correto chamar isso de senso de etiqueta para com o jogo que foi jogado. Quando Estia realmente pensou sobre isso, isso fez sentido. O que aconteceria com o prazer de um jogo com mudanças situacionais, táticas e elementos de sorte, se Freya pudesse vencer para sempre sem nenhum esforço? Essa resposta foi simples, isso se tornaria chato, terrivelmente chato, e além disso, estava ganhando usando seus ardes para encantar outras divindades também. Não poderia nem ser chamado de jogo. Se Freya estava tentando aproveitar o jogo, vencer assim seria o tipo mais vazio de vitória, apenas uma farsa patética. Foi por isso que Freya nunca recorreu a quebrar esse tabu e sempre observou o mínimo de modos do jogo. Obviamente, ela era perfeitamente capaz de recorrer ao poder de seu charme por causa de sua própria curiosidade, ou talvez irrompê-lo quando alguém ou algo pisoteou a dignidade de seus filhos. Mas ela nunca teria desonrado todas as pessoas a divindades e o mundo por recorrer ao seu charme.
Pela primeira vez, ela quebrou seu juramento e jogou fora seu orgulho, tudo pelo bem de uma única criança, por Belle.